Bom, agora vamos falar sobre o último tópico de programação orientada a objeto desse curso, que vai ser o de métodos especiais. Então, eu vou criar aqui novo diretório chamado h.especiais. Aqui eu vou criar um novo arquivo Python chamado especiais. E aqui eu vou copiar o conteúdo de herança aqui para dentro. Bom, o que eu quero apresentar para vocês aqui? Eu quero falar sobre métodos especiais. Também existem atributos especiais, mas eles são menos relevantes aqui para o nosso caso. O que são métodos especiais? São métodos reservados dentro da linguagem de programação Python que controlam algumas maneiras como a sintaxe relacionada a esses objetos funciona. Um exemplo desse tipo de método a gente já trabalhou, que é o método init, que a gente vê que ele tem uma cor diferente dos meus métodos normais e ele também tem uma sintaxe muito particular, né? Porque ele é underline, underline, nome do método, underline, underline. E os métodos especiais que a gente vai ver aqui trabalham exatamente da mesma forma, ok? E aí aqui eu vou apresentar para vocês os mais populares, mas óbvio que não é super completo o que eu vou apresentar para vocês aqui, tem muito mais métodos do que o que eu vou mostrar. Então lá, a gente já conhece o init, e o init controla basicamente como um objeto é instanciado. Existe um outro método que se chama o método string, ou underline underline, str underline underline. E o que esse método controla é como que é feita uma representação de string do objeto. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Então eu vou comentar isso aqui. Opa, comentar esse cara aqui. Vamos descer aqui embaixo. E aqui a gente já tem os meus objetos, Rex e o Marley, e aí tinha o Scooby também, então vou imprimir os três aqui só para a gente ver. Então se eu rodar esse cara aqui, vou dar um run, especiais, e aí a gente vê o que aparece. Main, cachorro, object, at, blá 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 blá. O que é isso? Basicamente, essa aqui, que está aparecendo no meu print, é a representação do meu objeto num formato de string. E a representação padrão de um objeto no formato de string é dizer o módulo onde esse objeto foi criado, o nome da classe e a posição de memória onde esse objeto está armazenado. Quando eu defino esse método string aqui, o que vai acontecer? Eu vou substituir a maneira como eu represento o meu objeto como texto. Então, eu vou fazer aqui para o cachorro e não para o mamífero, só para ser mais específico de cada um deles. Então, vamos vir aqui no cachorro. Então, a gente vai vir aqui e definir um método string. E aí, o que vai ser o meu método string? Eu vou retornar uma string, que eu vou definir aqui. Eu vou colocar cachorro self.nome de cor self.cor. E aí, ao fazer isso, né, agora, quando eu rodar esse método especial, você vai ver que ele vai aparecer, ao invés daquilo que tinha aparecido antes, que era o object qualquer coisa lá, vai aparecer cachorro Rex de cor marrom, cachorro Scooby de cor preta, cachorro Marley de cor loira. Então veja que ele substituiu a maneira como eu represento o meu objeto no modo de string. Então, isso é particularmente interessante quando a gente quer debugar, por exemplo, informações sobre objetos, já que a posição de memória e o nome da classe não é uma informação particularmente relevante sobre o objeto se a gente tivesse que fazer algum tipo de debug específico. Então, esse é o primeiro método. E aí tem um método pareado dele, que é bastante parecido, que é o rRepress, que é basicamente a representação do objeto, mas eu não vou explicar muito em detalhe isso aqui. O outro método que pode aparecer com uma certa recorrência é o método len, que representa o tamanho de objeto. O método len, que se define, vou colocar aqui na classe cachorro também como len, sim, ele define qual que é o tamanho de objeto. Na verdade, para ser bem claro, o len
define o que vai aparecer se eu fizer isso. Len_hex, por exemplo. Então, eu vou comentar esse cara aqui. E aí eu vou rodar especial. Aí você vai ver que ele aparece aqui, type cachorro, object of type cachorro has no len. Por quê? Porque para definir qual que é o tamanho de um objeto, e o len vocês sabem que a gente pode aplicar sobre uma string, pode aplicar sobre uma lista, pode aplicar sobre um dicionário, sobre um array, e assim vai. Para conseguir definir o len, você precisa ter implementado esse len. Então, todo objeto que a gente já viu em Python, em que a gente consegue aplicar a função len, é porque ele tem isso aqui definido. E o len define o tamanho do objeto. Então, vamos supor que, no caso, o tamanho de um cachorro seja equivalente ao peso dele. Por exemplo, self.peso, peso é um float. Então, vou só converter isso aqui para inteiro, só para não ter erro. Tá? E aí agora eu vou rodar esses especiais aqui. E aí veja que agora não deu um erro e ele devolveu o valor 30, que é justamente o peso do Rex. E o len, na verdade, ele faz parte de uma classe ou de um conjunto de métodos especiais, que são os métodos que ajudam a, trabalhar o seu objeto como se ele fosse um dicionário ou uma lista. Então, essencialmente, a gente pode escrever comportamentos específicos de objeto que tratem o objeto como algo que eu posso acessar vários subelementos dele, que seria um dicionário ou uma lista. Então, em essência, a gente consegue estender ou criar objetos filhos dos objetos pais, que são as classes definidas no Python, como dicionário e lista. E como parte desses métodos, a gente tem, por exemplo, getItem, que é para acessar um item do objeto, que no dicionário a gente sabe que a gente acessa ele via o nome da chave do dicionário, na lista é o índice, no dataframe é o nome da coluna, e assim vai. Se a gente tem para obter um item, a gente tem para alterar um item, que é substituir o valor do item, entender se um determinado elemento está contido dentro daquele objeto, poder percorrer o objeto num for loop, que a gente já viu isso sendo feito com dicionários e listas, mas também consigo fazer isso para séries, por exemplo. Então, para isso, você define esse objeto, esse método iter, e o next, que eu não falei aqui em particular, nem acho que vale a pena descrever para vocês, que é muito mais para quando eu trabalho com geradores. E aqui do str eu falei que a gente tem o representative, eu não sei exatamente qual seria o nome, mas enfim, só para a gente ter, esse é o método que eu estou apresentando e esse é a classe de métodos que está relacionada com isso. Bom, depois, um outro método que a gente tem que é bastante interessante e que eu uso até com uma certa frequência, são os métodos de comparação. Por exemplo, o eq ou equal. E o equal permite eu comparar um objeto com outro. E aqui o other, ele é da classe justamente cachorro aqui. Que eu já vou explicar em um minuto por que eu não faço assim, porque eu tenho que fazer assim o type hint dele. Isso aqui deveria devolver um booleano. Vou colocar aqui um pass e a gente vai comentar isso aqui temporariamente. Então vamos supor que eu criasse aqui uma cópia do Rex. Eu vou chamar esse cara de Rex2. E aí, aqui, eu vou tentar comparar o Rex, perguntar se o Rex é igual ao Rex2. E se eu rodar isso aqui, você vai ver que ele vai dar falso, que o Rex não é igual ao Rex2. Porque, por padrão, para um objeto ser igual a outro objeto, eles têm que estar alocados no mesmo endereço de memória RAM. Ou seja, a variável, ela aponta para um determinado endereço de memória. Então, para dois objetos serem iguais por padrão, as variáveis têm que apontar para o mesmo local. Então, por exemplo, se eu fizesse rex2 igual a rex, ao invés de criar uma nova instância de cachorro, agora isso aqui seria verdadeiro, porque, em essência, as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Agora, quando eu crio dois objetos diferentes, ele vai falar que não, eles não são iguais. Mas se eu estiver olhando para esses dois objetos, no comportamento do meu programa, pode ser que, cara, eu não queira comparar simplesmente por endereço da memória. Eu posso querer comparar isso aqui simplesmente por esses atributos do objeto. Então, por exemplo, se dois cachorros tiverem o mesmo nome, cor, peso e porte,
essencialmente eu posso dizer que eles são iguais, né? Então o que eu posso fazer aqui é definir esse objeto, esse método equal, que vai me devolver um valor booleano que vai retornar se os dois objetos são iguais. Então eu vou retornar se. Então, se o nome do cachorro for igual ao nome do outro cachorro e a cor do cachorro for igual à cor do outro cachorro, e se o peso do cachorro for igual ao peso do outro cachorro, other.peso, e se o porte de um cachorro for igual ao porte de outro cachorro, então esses objetos são iguais. Agora, quando eu comparar o Rex com o Rex2, você vê que ele vai devolver verdadeiro, porque em essência, todos os atributos deles são iguais, então posso falar que eles são o mesmo objeto. E aqui, o equal tem uma outra classe de métodos, são os métodos de comparador, os métodos de comparação. Então, LT significa less than, LE significa less or equal, NE, eu não lembro o que é, para ser sincero, GT é greater than e GE é greater or equal. NE, lembrei, NE é not equal, diferente do outro. Então, todos esses aqui me permitem fazer a comparação entre os dois objetos. Um ponto que eu falei aqui é, quando eu fiz o type hint, isso é meio que uma nota de rodapé nessa aula aqui, só para vocês saberem, quando eu faço um type hint de um objeto dentro da definição desse mesmo objeto, o Python não vai conseguir entender essa definição. Por quê? Porque ele só consegue entender o que é cachorro a partir do momento em que eu tenho a definição completa da minha classe. Aqui eu ainda estou definindo minha classe, então ele não entende o que é cachorro. Então eu coloco aqui entre aspas no type hint para indicar que isso é um objeto a ser definido ainda. Então aqui, quando ele checar a sintaxe, se você perguntar o que é nome, ele vai entender que isso aqui é o nome do cachorro porque ele conhece essa definição de cachorro. Uma outra maneira de você fazer isso aqui é, quando você for fazer o type hint, você fazer, se não me engano, from typing import, ou calma lá, como é que era? Não, era from future, isso, import annotations. Então isso aqui está falando, olha, importe do futuro anotações. Então o que são essas anotações? São justamente esse cachorro aqui, por exemplo. E aí agora você vai ver que ele vai remover o erro, porque eu falei, olha, eu vou fazer anotações de definições que virão no futuro, e aí agora o Python consegue entender que isso aqui é uma anotação a ser feita. E aí eu não preciso colocar o aspas, que é até melhor. Ok, então, fechada essa nota de rodapé, vamos mover para o próximo método que eu tenho para falar para vocês aqui, que é o método add, que é um dos métodos, mas é o principal dos métodos, que permite definir operações matemáticas entre objetos. Então, isso aqui pode devolver um float, um int ou qualquer coisa. Eu vou colocar aqui para devolver um float, que é se eu quiser somar dois cachorros. E aí, isso aqui realmente para nós não faz o menor sentido, mas eu posso ter objetos que eu queira somar. Por exemplo, se eu somo duas listas, é como se eu estendesse uma lista por outra. Se eu somo dois arrays, o Python entende que eu quero fazer uma operação de soma vetorial de vetores. Se eu somo dois inteiros, o Python entende que eu quero somar o valor dos inteiros. Então veja que cada uma dessas somas para objetos distintos tem um comportamento diferente. E o método add que eu falei é justamente esse método que define qual é o comportamento desses objetos. Então, por exemplo, se eu quiser somar hex com hex2, você vai ver que o resultado vai ser um erro, né? Porque não foi definida a operação de soma entre dois objetos cachorros. E a verdade é que uma parte interessante desse add é que eu consigo definir como é feita a soma. Esse order pode ser múltiplos tipos de objeto. Então vamos supor, por exemplo, que eu quisesse somar o objeto cachorro não com outro objeto cachorro, mas, por exemplo, com um objeto inteiro.
Isso poderia, ou com objeto float, isso poderia ser para adicionar peso para o cachorro. Então, eu poderia aqui retornar, não vou retornar, não, vou retornar sim. Eu vou retornar a minha instância de cachorro, uma nova instância de cachorro aqui. Na verdade, vou fazer assim, self.class. E isso aqui é um exemplo de um atributo especial, por sinal. Eu vou colocar aqui que o nome é self.nome. Aqui eu não vou devolver um float, não. Bom, vamos fazer isso para ficar mais simples, né? Vou devolver aqui self.peso mais order. Para ficar mais simples, porque o que eu ia fazer, eu ia definir um novo cachorro com um novo peso. Então agora, se eu tentar somar o hex com, por exemplo, 10, você viu, ele vai aparecer aqui que o resultado é 40. Por quê? Porque ele está adicionando o peso do cachorro, cadê o edge? O peso do cachorro com um valor float, aqui nesse caso. Eu poderia, inclusive, fazer, por exemplo, eu quero somar com, pode ser float, ou pode ser, por exemplo, outro cachorro. Então aqui eu poderia fazer se, e aí aqui é bom para eu mostrar para vocês uma função especial que é isInstance, que checa se um objeto ele é de um determinado tipo. Então eu vou checar, se ele for do tipo float, então eu vou somar dessa forma aqui. Se ele for uma instância order do tipo cachorro, então eu vou, e aqui, bom, vou deixar assim só para vocês verem. Eu vou somar self.peso com order.peso. E aí aqui eu vou fazer um negócio que eu vou dar um assert order. Não, deixa quieto aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Caso contrário, eu vou dar um erro. Vou fazer um raise de value error. O objeto deve ser um float ou cachorro. Ok, então pronto. Se for cachorro ou se for float, agora eu posso vir aqui. Vou colocar um 10 pontos, só para o Python entender que isso é um float. Eu vou fazer o hex com o Marley aqui. E agora, quando eu executar essa operação, o que você vai ver? Você vai ver o resultado de 40 para a primeira opção, para a primeira operação, somando o hex com o 10, e a segunda operação devolvendo 60, que é o hex com o Marley. Se eu tentar somar aqui com algum outro tipo de valor, vamos somar com 10, que é um número inteiro, por exemplo. 10 inteiro, que é o que eu tinha feito antes. Agora, você está vendo, ele devolveu um erro, falando, olha, isso aqui só consegue ser feito com float, então tem que colocar o 10 ponto aqui. Então agora ele conseguiu definir como fazer a operação de soma com mais de um tipo de objeto. E da mesma forma que eu posso definir a operação de soma, eu posso definir outras operações, como subtração, multiplicação, divisão, que se chama trueDiv, e exponenciação, por exemplo, que são todos objetos desse grupo aqui. E por fim, o último método que eu gostaria, o método especial que eu gostaria de apresentar para vocês, ele vai parecer um pouco mais obscuro, especialmente se você sabe programar em Python, você vai olhar e pensar, pô, mas eu acho que eu nunca vi isso, mas isso é realmente relevante? E esse método é o método hash. E eu falo que o método hash ele é um pouco mais obscuro, porque qual que é a função do método hash? Vamos supor que eu queira criar um dicionário aqui. Vou fazer aqui a igual a dict. Eu vou colocar aqui d igual a dict. A gente sabe que, por exemplo, eu posso fazer d1 igual a hex, d2 igual a Marley, por exemplo. Então, o dicionário aceita valores que são inteiros. A gente sabe também que eu consigo colocar d, por exemplo, hex e d Marley aqui, porque o dicionário também aceita strings. A verdade é que o dicionário não aceita qualquer objeto para ser uma chave. Se eu, por exemplo, colocasse aqui hex igual a 1, e aí aqui eu vou rodar para vocês, você vai ver, opa, óbvio que isso não funcionou, porque eu deixei uma definição incompleta aqui.
voltar aqui para baixo, ó, a verdade é que ele não aceita qualquer tipo de objeto como chave. E você vê que quando eu defini o hex aqui como 1, ele me deu um erro de type error unhashable type. As chaves de um dicionário só podem ser objetos que são hashable, ou objetos que são completamente identificáveis, vamos dizer assim. Ou seja, que eu consigo olhar para um objeto e falar: este objeto é único. Esta é a definição do objeto que me permite dizer que ele é único. Essencialmente é isso que o hash faz. E por que eu estou falando, olha, esse objeto é único? Sempre que eu for definir o hash, eu tenho que definir também o equal. Então veja que aqui, como esses dois objetos se comparam. Bom, em essência, eu digo que dois cachorros são iguais se eles tiverem o mesmo nome, cor, peso e porte. Dessa forma, para eu dizer que um objeto cachorro é único e o hash ele devolve um inteiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir esse hash e o que esse hash vai receber é um conjunto de atributos do objeto. Então, o nome, a cor, o peso, e aqui o peso não pode ser a propriedade, o peso vai ser o atributo protegido, e o porte. Opa. Então, aqui o hash recebe. Na verdade, o hash recebe uma tupla aqui, que vai ser essa tupla de definições aqui. Então, agora, eu estou conseguindo representar um objeto de maneira única, porque eu tenho como eu consigo dizer que dois objetos são iguais e quais são conjuntos de atributos que completamente definem um objeto. Agora, se eu tentar rodar esse cara aqui, você vai ver que nenhum erro aparece e que eu consigo, inclusive, imprimir qual que é o valor da chave hex, que é 1. Porque agora o hex, sendo um objeto que é hashable, ele pode ser colocado como uma chave de dicionário. E a gente vai ver isso dentro do curso quando eu tiver que fazer representações por meio de APIs específicas que eu vou criar e que eu gosto de usar, que são utilizadas para representar uma base de dados. Por exemplo, vai ser por meio dessa representação única aqui. Então é isso, né? O hash é um cara que fica meio. Ele é meio standalone, assim, não faz parte de uma classe de métodos. Mas se vocês quiserem olhar todos os métodos que tem disponível, tem essa página aqui, desculpa, essa página de documentação do Python 3, que tem não só os métodos, como também os atributos, que são reservados. E aqui tem toda a explicação de cada um desses métodos, o que eles fazem, como você define, cuidados a serem tomados para cada um deles e quais comportamentos eles substituem. Então, vou deixar aqui, copiar esse cara aqui, deixar, opa, no começo do meu script aqui, só para a gente ter como referência, para vocês poderem acessar. Então é isso, para vocês saberem, existem, só resumir essa aula, existe conjunto de métodos que são métodos reservados no Python, são representados por essa sintaxe de underline, underline. Esses métodos são utilizados para substituir comportamentos padrões da sintaxe de Python. Aqui eu apresentei para vocês os principais, que são str, que muda como representar o objeto como uma string, o len, que diz qual que é o tamanho de objeto, o equal, que compara um objeto com outro, o edge, que permite somar um objeto com outros objetos, e o hash, que permite identificar completamente o objeto de tal forma que ele possa ser utilizado como um índice de um dicionário, por exemplo.